Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um recurso utilizado para Data Analytics que é muito importante para quem precisa trabalhar com a parte analítica, com análise de dados propriamente dita. Eu sou Lisandro Bulatif e quero te convidar para acompanhar esse vídeo até o final para nós falarmos hoje sobre o recurso de criação de clusters, agrupamentos de dados que nos permitem conhecer melhor os dados com os quais nós estamos trabalhando. No exemplo de dados que nós vamos trabalhar hoje, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês utilizando o software Nime, então vocês já conhecem. Para quem ainda não tem muita familiaridade, o Nime é um software que permite trabalhar com ciência de dados, Data Analytics, engenharia de dados, sem necessidade de conhecimentos de linguagem de programação. Então ele é muito versátil, além de ser código aberto, uso gratuito, tem essa possibilidade de trabalhar com recursos visuais, tal como muitos de vocês já devem ser habituados com as janelas e recursos do Windows. Então, eu tenho vídeos que eu vou deixar aqui nos cards também para que vocês possam conhecer um pouco melhor o Nime, funcionalidades básicas para quem ainda não conhece. Vou deixar no card aqui. E no vídeo de hoje eu já vou partir diretamente para um acesso a dados que eu fiz aqui. Vou mostrar para vocês, eu tenho aqui um componente. Eu criei uma série de funcionalidades para acessar dados referentes à vacinação entre países. Então nós temos aqui uma lista de países e nos cabeçalhos das colunas nós temos os nomes ou as siglas dos nomes de vacinas aplicadas nestes países que nós temos listados aqui. Esses dados são originados de uma base de dados da Organização Mundial de Saúde e esses valores nas colunas e linhas aqui tratam da cobertura vacinal de cada uma das vacinas para esses países. Então são com esses dados que nós vamos trabalhar aqui. Tem essa tabela então, vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos uma lista de 130 países e em termos de colunas, tem uma série de vacinas aqui. O problema é que tem algumas colunas que tem muito poucos países que informam as vacinas, nós vamos limpar isso aqui. Então nós fizemos uma etapa de preparação de dados nesse componente aqui, também vou mostrar para vocês de forma resumida, né, o que nós temos aqui. Vou abrir o componente. Tem uma série de funcionalidades que nós aplicamos aqui para fazer uma limpeza, inclusive, dessas colunas que têm muitos dados missing e que podem ser considerados, talvez, em alguns casos, como uma sujeira ou que podem trazer uma distorção para a análise que nós queremos realizar. Tanto para a criação de componentes, né, que são esses nós aqui com funcionalidades também agrupadas, e os meta-nós, que são essa outra possibilidade aqui. Nós temos um curso que eu tenho ministrado, que é o curso de Métodos Avançados de Data Analytics com Nime. Depois eu vou deixar o link aqui nos comentários para que vocês possam acessar, caso alguém tenha interesse em se aprofundar em conhecimentos de Nime. Nós temos tanto o curso de introdução de Data Analytics com Nime, como também métodos avançados de Data Analytics com Nime. E nós ensinamos a utilizar o Nime, alguns recursos avançados também, entre eles alguns dos que nós vamos falar aqui hoje. Então, com esses dados agora já pré-preparados, nós fizemos uma limpeza aqui, retiramos todas aquelas colunas que tinham dados, muito poucos dados, e também eliminamos os países que tinham valores com missing, porque nós queremos utilizar um recurso aqui que nos demanda a necessidade de termos todos os dados informados, caso necessário. Nós vamos trabalhar com eles, né? Nós precisamos, não podemos ter valores missing aqui, ainda que sejam valores, como no caso da Somália aqui, valores zerados. Tá? Como a taxa aqui é zero, tá? Possivelmente isso aqui seja alguma não informação. Esse Turcomenistão aqui também é estranho, tem uma taxa de uma cobertura vacinal de 100% para todas as vacinas, né? Isso pode ser um pouco estranho. Tá? Um recurso que nós poderíamos utilizar aqui é remover esses dois valores, porque são esses dois países, até para deixar um pouquinho mais limpa essa nossa análise. Vou fazer isso então, como para fins de demonstração aqui, vou usar um nó de filtro, vou pegar aqui o Raw Filter, filtro de linha, né? Aqui, vou dizer para ele, olha, se tiver algum valor seja zerado, melhor, nós precisamos de uma coluna inteira, né? Então eu vou pegar alguma que esteja com zero aqui, pelo que vimos, até vou confirmar aqui quantas eu tenho com zero. Só
tem um país com 0 exatamente, então é esse aqui que nós queremos remover, e com 1 também, no caso da BCG, só tem um país, são os dois que nós queremos remover. Então, aqui, vou deixar a primeira vacina, colocar o valor 0, vou dizer para ele que exclui este valor. Pessoal, aqui é só para fins demonstrativos, tá? Então não tem, a gente não vai usar tanto um critério, um rigor de fazer uma crítica a esses valores em relação à análise dos países, enfim, isso poderia ser feito, a gente pode fazer em um outro vídeo caso vocês tenham interesse, não há problema algum quanto a isso, tá? Nós podemos fazer sem problemas. Eu quero agora demonstrar como nós podemos utilizar esses dados. Vou abrir agora a tabela aqui, já sem aqueles valores que possivelmente sejam outliers. Olha, ele manteve aqui Somália e Turcomenistão. O que ele fez aqui? Deveria ter excluído. E não excluiu. Ou seja, era para ter excluído. Vamos pegar aqui. Dar um outro recurso. Trabalhar com ele. Deixar no 0. Olha, exclui 0. Vamos ver se agora vai funcionar. Pronto. Exclui 1. Pessoal, eu não estou entrando em detalhes agora sobre essas funcionalidades aqui de filtro de linha, como fazer as configurações, porque nós temos vídeos para isso e temos nos nossos cursos também, nós ensinamos a fazer todo esse passo a passo. Então, caso alguém tenha interesse, ainda não conheça essas funcionalidades, embora elas sejam simples, pode entrar em contato conosco aqui nos comentários ou acessar os links dos cursos também, para que vocês possam ter acesso a esses conteúdos, enfim, e aprender a utilizar o NIME de forma cada vez mais produtiva e assertiva. Então, agora nós temos a tabela de dados limpa aqui dos outliers e podemos trabalhar com eles. Uma primeira análise que nós poderíamos fazer é a correlação entre cobertura vacinal entre tipos de vacinas para cada um dos países. Tá? Vou pegar um gráfico de dispersão aqui, um scatter plot. Vou pedir para ele, olha, compara os países aqui entre BCG e hepatite, que deve ser essa aqui. Em salvar, tá? Ó, e ele me traz aqui então, como é que ele vai colocar? Ele me traz aqui os países, ó, e o posicionamento de cada um dos países. Nós podemos analisar aqui e ver que existe uma correlação, possivelmente de moderada a forte, né? De que tanto uma vacina como a outra, nós poderíamos colocar aqui os nomes das vacinas nos eixos Y e X, não vou colocar agora, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui que nós podemos fazer isso. Tem essa correlação, então eu tenho aqui Angola, Guiné, enfim, os países nós podemos analisar. Posso trocar as vacinas e vai atualizando dinamicamente aqui, e aí ó, eu já tenho uma correlação diferente. Então, isso aqui nós podemos fazer, e ainda tem um outro gráfico que nos permite analisar todas as variáveis, a relação entre todas as variáveis ao mesmo tempo, que é o gráfico de matriz de gráficos de dispersão. Vou abrir ele aqui, vou executá-lo. Aqui eu tenho a lista de todas as vacinas. E ele cria essa visualização aqui que faz comparação entre todas as vacinas. Permite posicionar o mouse aqui também, ele é interativo, posso olhar e ver os nomes dos países. A questão que se impõe aqui, é o que nós queremos trabalhar hoje, é baseada na seguinte pergunta. Ok, nós temos a correlação entre vacinas, mas e como é que fica a proximidade ou agrupamento de países? Quais são esses países que têm uma cobertura maior das vacinas ou menor das vacinas? Como é que eu posso agrupar esses países? Vou diminuir um pouco das variáveis aqui, só para nos permitir uma visualização um pouco melhor. Então eu tenho aqui, ó, se eu passo o cursor do mouse, eu tenho, né, um país, por exemplo, com uma cobertura maior, Mongólia, tá? Uma taxa de cobertura entre essa DTP3 e a POL1. Tá? Já entre DTP1 e BCG, também tem aqui, ó, Gabão, Serra Leoa, os países com uma taxa de cobertura vacinal mais elevada, alguns outros com ela menos elevada, mas será que, ó, e aí eu tenho aqui algumas com uma correlação mais forte, outras nem tanto, já está um pouco mais dispersa aqui a questão dos pontos.
E uma pergunta que surge é como é que a gente pode encontrar agrupamentos, ou como selecionar ou criar grupos, ou clusters, que é o que nós chamamos, para identificar quais são aqueles países que tenham, ou registros em geral, que tem uma proximidade maior entre um e outro caso, né, entre si. Para isso, nós temos um recurso chamado análise de clusters, ou criação de clusters, que serve justamente para isso. É um recurso utilizado para o que nós chamamos de aprendizado de máquina, ou machine learning, não supervisionado, ou seja, o próprio computador vai aplicar um algoritmo sem ter informações humanas pré-informadas, como por exemplo, quando nós temos o aprendizado de máquina para ensinar o computador, com base em algum algoritmo, a identificar imagens e diferenciar um carro de um urso, por exemplo. E aí ele lê, ele tem que ter um histórico de várias imagens já classificadas por humanos, para que assim ele aprenda como fazer isso, que nós chamamos de algoritmos supervisionados. Os algoritmos não supervisionados são aqueles que o computador vai analisar os dados e, com base em algoritmos específicos, ele vai identificar padrões nesses dados. Para isso, nós temos aqui no grupo de nós de análise de dados, né, na mineração de dados, nós temos os nós de criação de clusters, esses agrupamentos que podem ser criados com base na análise que o computador vai realizar. Um tipo de análise de criação e análise de cluster muito utilizado é o algoritmo K-means, este aqui. Vou trazer ele para cá. Vocês podem ver que ele traz, informações sobre o algoritmo, como é que ele é utilizado, a questão do que ele usa, a distância euclidiana para fazer o cálculo, né, da criação dos clusters, enfim, então traz toda essa informação. E é esse algoritmo que vai nos permitir, esse nó que vai nos permitir criar essa clusterização. Existem outros nós aqui também, outros algoritmos para criação de cluster, mas nós vamos começar com esse aqui, que é um dos mais utilizados e mais conhecidos também. Para isso, vou conectar aqui minha tabela de dados, vou abrir o nó e vou informar para ele, olha, eu quero que tu identifique 5 grupos de países, crie 5 grupos, ou identifique até 5 grupos de países que tenham, com base nos dados da sua cobertura vacinal, ou seja, vai pegar todas as vacinas, nós poderíamos selecionar apenas algumas, no caso aqui nós vamos pegar todas para ver todas as relações possíveis, né, que ele analise isso. E que veja se ele consegue identificar até 5 grupos de similaridade de países que, por conta dos seus níveis de cobertura vacinal, são próximos uns dos outros. Esse é o cluster que nós vamos criar. Vou dar um OK. Vou mandar executar. E agora, quando nós mandamos executar, ele cria esta coluna aqui, ó. E agora ele informa, então, os clusters. Ó. Cluster 0, que seria o primeiro. Cluster 1, ou seja, ele identificou semelhanças entre países com dados nas suas informações com base nas suas informações de cobertura vacinal, que permite dizer que eles são semelhantes entre si, baseado nessa cobertura vacinal. Então nós temos aqui, ó, primeiro cluster de países que tem alguma semelhança, depois o segundo cluster, terceiro e assim por diante. Então agora nós já temos uma informação que nos permite trabalhar e visualizar essa proximidade entre países. Aqui nós já poderíamos fazer algum filtro, trabalhar com somente grupos ou clusters específicos que nós quiséssemos trabalhar com maior ou menor cobertura, tá? Mas antes de fazer qualquer seleção, nós vamos analisar esses dados. Para isso, tá? Para cada um desses clusters, nós vamos criar uma cor específica, utilizar o nó Color Manager, que vocês já devem conhecer. Se não conhecem, pesquisem aqui nos nossos vídeos do canal, que nós temos vídeos também explicando como utilizar essa funcionalidade. E vou dizer para ele, olha, atribui uma cor para cada um dos clusters. Vou utilizar essa que ele já colocou aqui previamente. Tá? Dá um OK. Executar. E agora ele já tem uma cor adicionada aqui, que me permite visualizar em um gráfico também essas cores, mostrando a diferença entre países, como eles estão agrupados. Então agora, né, notem que agora nós vamos ver como é que isso fica na prática. Notem que nós tínhamos aqui, ó, no gráfico de dispersão entre as vacinas, nós temos os países aqui, mas nós não temos a diferença entre um e outro pelos clusters ou por grupos, né? Nós poderíamos até selecionar aqui talvez alguns para dizer que são clusters, mas nós precisamos de algum critério objetivo para isso, e o algoritmo K-means é um que pode ser utilizado. Então agora eu vou conectar este nó, trazer esses nós para cá, conectar ele aqui no gráfico de dispersão, para cá. Vou abrir novamente
as configurações do gráfico. E agora aqui na dimensão de cor, no Color Dimension, ele nos permite informar que nós vamos exibir as cores com base no nome do cluster. E as vacinas vão continuar aqui. Ó, agora notem que ele exibe as cores e nós podemos identificar agrupamentos de países com base nas suas coberturas vacinais. E notem como essa análise de cluster ela é interessante porque talvez se nós fôssemos selecionar manualmente, nós faríamos alguns recortes quadrados ou circulares, enfim, ou alguma elipse, e com base no algoritmo utilizado, ele faz uma outra construção, ó, que ele permite uma caracterização melhor desses países. Ó. Então, em verde aqui, nós temos Indonésia, Sudão e este outro país aqui, ó, que está bem, aparentemente parece que ele está fora, ele não estaria agrupado com esses países em verde, mas ele pega. E aí também nós temos aqui, ó, esses países em marrom, Iêmen, Madagascar, e um que está bem fora aqui, ó, que é o Congo. Talvez ele poderia ter ficado aqui próximo desses em lilás, mas com base nesse algoritmo ele criou uma certa diferença. Então nós podemos ir alterando as vacinas e agora visualizando essas relações. Então a análise de cluster nos permite fazer isso, identificar esses grupos ou agrupamentos existentes com base em características específicas e nós podemos visualizar. E isso pode ser utilizado também aqui na matriz de dispersão. Vou conectar aqui, vocês possam ver como é que isso vai ficar agora aqui também. Só informar que a dimensão de cor é cluster. Então, ok. E agora ele nos permite visualizarmos, vamos aumentar um pouco o tamanho dos pontos aqui. Ele nos permite nós visualizarmos os clusters para cada um dos gráficos de comparação que ele faz e que nós podemos identificar possíveis correlações, tá, com base na dispersão dos dados, mas também os agrupamentos existentes de cada um para cada um dos grupos de países aqui, com base nas coberturas vacinais. Então, isso tudo com os clusters. Ó, e aqui nós podemos fazer filtros também dinâmicos, caso nós queiramos analisar clusters específicos, também tem essa possibilidade. Nós podemos realizar aqui. Então, notem como é importante, como é útil esse recurso de criação de clusters. Por quê? Porque ele utiliza de um algoritmo no qual o próprio computador busca padrões, talvez até ocultos nos nossos dados e nos exibe, nos traz à luz esses padrões para que nós possamos trabalhar e enriquecer as nossas análises que nós temos que realizar nos nossos trabalhos em geral. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou informar mais uma vez para vocês que esse algoritmo e vários outros que são utilizados para inteligência artificial, aprendizado de máquina, redes neurais, também para a questão de processamento de texto, uma série de recursos que são utilizados em termos de inteligência artificial, nós ministramos em mais detalhes cada uma dessas funcionalidades no curso Métodos Avançados de Data Analytics com Nime. Nós estamos com um curso disponível. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo não houver uma turma aberta, vocês podem nos contatar pelo site, que está aqui nos endereços, ou pelos próprios comentários aqui também, mas de preferência acessa o site, dá uma olhada, dá uma estudadinha, dá uma olhada no curso, lá lê o conteúdo e nos faz um contato que assim que nós montarmos uma turma, nós te procuramos ou montamos uma turma através do teu contato e podemos ministrar e te passar todas essas informações de como utilizar esses recursos de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Uma das grandes vantagens, sem a necessidade que tu tenhas que aprender alguma linguagem de programação. Aqui tu faz tudo de forma visual, muito mais rápida e objetiva, conseguindo dinamizar os teus processos e resultados. Para isso que nós fazemos os vídeos e disponibilizamos os cursos também. Então eu vou te pedir, se tu ainda não é inscrito no canal, por favor te inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com outros colegas que possam ter interesse também. Ok? Então um abraço e até o próximo vídeo e também, quem sabe, até a próxima turma do nosso curso Métodos Avançados de Data Analytics com Nime. Te espero lá!